Saber que somente Ele tem as palavras de vida eterna, que nos fortalece. Amém? Feche seus olhos, fixe sobre os seus pés, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por ter nos salvado, por ter nos dado o seu Espírito, que habita dentro de nós, e segundo as palavras da verdade, o Senhor Jesus estará dentro de nós para sempre. Pai, graças te damos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos purificado. Obrigado, Pai, por ter nos justificado. Pai, renova a força de cada irmão que está aqui na fé, porque a tua palavra diz, meu Deus, que é tudo através da fé, da confiança na obra do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos, porque, Senhor, tudo está feito, tudo foi consumado naquela cruz, meu Pai, e hoje temos acesso às bênçãos através da fé em Jesus Cristo. Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Que as palmas louvem o Senhor Jesus. Pode se assentar, fique à vontade, amém? Glória a Deus, os irmãos estão cansados? Trabalharam hoje? Amém? Eu também trabalhei um pouquinho mais com a mente, né? Estava preparando avaliações finais. O ano todo, irmã, é o seguinte, tem aluno que some, mas chega no final ele aparece, né? Quer passar. Hoje eu conheci um aluno, você acredita? Hoje eu conheci um aluno. O ano todo eu não conheci ele, porque na sala dele eu dou aula no primeiro horário. Ele chega sempre no segundo. Aí hoje conheci ele. Falei, Jesus, meu Deus. Aí deu a desculpa dele, não é possível, né? Você não pode ir um dia na aula, no ano todo. Mas glória a Deus, amém, irmãos? Sabemos que temos lutas, passamos por lutas, né, irmã? Pastora Joana, né? Mas a gente tem que tomar uma decisão, irmão, de querer servir a Deus. Eu entendo da seguinte maneira: se hoje você falar, Senhor Jesus, eu vou na igreja só domingo, Ele vai continuar te amando, né, pastora Joana? Poderosamente. Amém? Porque Ele não pode, meu irmão, te obrigar a fazer absolutamente nada. Essa é uma decisão sua, de sabedoria. E o Senhor Jesus também respeita a nossa humanidade, né? Teve aqui no congresso Congresso não, né, irmãos? Nosso Deus. Conferência, irmãos. O que é isso? Conferência. Foi uma benção, né, irmãos? Eu gostei muito, achei muito interessante, né? O assunto que aquele irmão da palestra trouxe. Porque ele trouxe algo, irmãos, que a gente também tem que olhar, que é a nossa humanidade. A gente é o espírito recriado, amém, glória a Deus, mas a gente ainda está nesse corpo, né, pastor Joana? A gente tem ainda algumas necessidades, né? E ele falou algo assim tremendo, né, sobre a nossa humanidade. Que às vezes a pessoa está passando dificuldade, aí outras pessoas sem sabedoria, lá, está fraco na fé. Não quer nada com nada. Não é bem isso, né, irmão? Tem hora, e assim, né? Tem vez que nós estamos, né? E o outro irmão está lá embaixo. De repente o outro irmão está lá em cima e nós estamos passando. E assim, meu irmão. Justamente, a irmã falou tudo. Irmão da escola bíblica, quero convidar os irmãos domingo, 8 horas. Estou vendo aqui, não estou vendo irmãos aqui. 8 horas, pastora Joana. Vamos orar, vou perseverar. Trazer esses irmãos para domingo, 8 horas, para Deus quebrar esse coração. Amém? E vim aqui às 8 horas. Hoje nós estamos falando sobre o Evangelho quadrangular. Amém? Eu quero convidar os irmãos. Essa moto abençoada, né? Eu quero convidar os irmãos a vir domingo pela manhã, tá? 8 horas, principalmente os irmãos que estão vindo de outro ministério, né? E que a gente estar falando do evangelho, da fundação do Evangelho quadrangular. Nesse último domingo nós falamos das doutrinas cardeais. Olha que isso. Amém? E é bom, irmãos, para que a gente possa aprender que o Evangelho quadrangular tem os seus problemas. Tem, né, pastor Joana? Como todos os ministérios, né? Lembrando que o ser humano não é perfeito e todas as instituições humanas também não são perfeitas, né, irmãos? Porque tem ser humano ali.
Mas o evangelho quadrangular surgiu do quê? Do coração de Deus, uma revelação. Olha que benção, né? Tremendo, né, irmãos? Sabemos que somos salvos pelo sangue de Jesus. Mas é muito bom estar numa instituição que tem uma história bonita, né, irmão? Muito bom. Amém? Estão convidados para a escola bíblica 8 horas da manhã. Eu quero ver esse pessoal aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre José do Egito. Amém? No primeiro ensino da palavra que nós falamos do José do Egito, a gente viu que ele foi o quê? Vendido, né, irmãos? Vendido pela própria família. Então nós temos que entender, irmãos, que muitas lutas acontecem conosco, né? Quebra de confiança, traição, pessoas próximas de nós. E foi dolorido para José, né, ter a sua família, os seus próprios irmãos, tiraram ele do convívio dos pais. Era um garoto, irmãos, 17 anos, né? Um garoto. Não foi fácil. Né? Nós vimos que ele foi para onde? Foi vendido para onde? Para o Egito, né, irmãos? E lá Deus começou a trabalhar na vida dele de forma poderosa. Mas foi do dia para a noite, da noite para o dia? Não foi, né, irmãos? A gente aprende com José, com o processo, isso. A gente aprende com José que na nossa vida tem muitos processos. E temos que entender esses processos para que a gente não desanime na fé. Porque a fé, né, irmão Jorge? Irmão Jorge sabe muito bem. A fé anda do ladinho de mão dada com perseverança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Precisamos perseverar, porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Misericórdia, irmão Jorge. Oi, irmão Jorge. Misericórdia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir. Então, tem uma resistência. Ele é derrotado? Sim. Totalmente derrotado. Mas ele faz uma oposição. Né? Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Resistir ao diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá de você. Amém? Nessa primeira passagem também, José foi tentado, não foi? Ele foi preso por uma coisa que ele não fez. Amém? Vamos lembrar que ele não estava debaixo da lei. Ele não sabia o que era pecado, mas sabia o que era mal. Não é? É ele. Não, a mulher do patrão dele que deu tudo, irmã. Usada pelo demônio, queria o quê? Usar o rapaz, não é isso? O que ele disse? Não, eu vou fazer isso com o patrão, colocou tudo nas minhas mãos. Que é isso? Eu não vou fazer essa vida de maldade. Fugir da aparência do mal. Tremendo, né, irmãos? Glória a Deus. Antes da gente começar a falar da segunda parte, que essa história é grande, José, a história é grande, né, pastora Joana? Nós vamos fazer uma pequena introdução para a gente reverenciar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, é Deus. Deus não tem duas palavras. Deus é a sua própria palavra. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, não é? O verbo é a palavra, não é isso? Não tem curva. Então nós temos que acreditar na palavra de Deus, em Jesus, amém? 1 Pedro 3,18, produção. Produção é meu primo Lucas, amém? Falar nisso, também queria convidar os irmãos, às terças-feiras temos o culto para jovens aqui na igreja, amém? Quem tem um jovem em casa, e também quem é jovem há mais tempo, como eu, amém? Possa vir às terças-feiras, amém, irmãos? Vamos orar, vamos buscar. Por que você não vê? Pois, seria bem-vindo. Não, eles estão aqui orando, meditando a palavra, né? Perseverando, né? Foi uma bênção. Teve um irmão abençoado trazendo a palavra aqui, Evangelista Hernandes. 1 Pedro 3,18, posso ler? Irmãos, é 2 Pedro. Faz favor. Escrevi errado. Aê! Glória a Deus. 2 Pedro 3,18. Isso aqui é um conselho de um apóstolo muito usado por Jesus, né? Jesus não deu o ministério da igreja
para outro apóstolo. Mas foi para quem? Para Pedro, não foi isso? Mas Pedro não foi o que mais errou, irmão Miguel? Não foi o mais, com licença do palavreado, vacalhou, não é? Que negou Jesus 3 vezes. Estava numa igreja que uma pessoa falou assim, não, tinha uma irmã na minha igreja que era uma benção, depois que ela errou, nunca mais foi a mesma. Olha, peraí, mas a Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia não fala. Por quê? Isso é você querer se colocar melhor que todo mundo. Você não gosta de uma pessoa que fica falando essas coisas. A Bíblia diz que Pedro, meu irmão, negou Jesus até com palavrão. Mas depois Jesus fez o que com ele? Restaurou. Não somente isso, entregou uma grande responsabilidade. Tu és Pedro, não é isso? E sobre essa... Olha só que honra. Não foi para João, não foi para Tiago, mas foi para Pedro. E lá em Atos, qual foi o primeiro que fez o discurso em nome de Jesus e ganhou mais de, se não me falha a memória, 3.000 almas? Quem? Pedro. Amém? Olha, meu irmão, restaurou ele. Ficou melhor do que antes. Olha. Né? Então não aceite esse tipo de coisa, não. Esse tipo de pessoas que querem se engrandecer, achar que Deus a ama mais, achar que ela é capaz através de suas obras. Não. É através do favor de Deus. Amém? Antes, crescei na graça, que significa favor, e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador. Isso é o primeiro das nossas vidas, é crescer em Jesus. E se você não atentar para isso, você vai crescer em religião, doutrina de homem, invenções. Amém? Quantas vezes a gente crê em alguma coisa e nem sabe se tem base bíblica, né? Então, às vezes eu vejo assim, pessoas levar coisas para um monte, enterrar, e, sabe? Depois vender, depois... Com todo respeito, amém? Nessa igreja a gente não faz isso, amém? Para nós basta, a palavra de Deus é poderosa. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade, amém? Todo louvor é dado a Jesus. Jesus disse, é-me dado todo o poder. Todo o poder está na mão de Jesus, né? É Ele que eu desejo, Ele é minha salvação, Ele é a minha justiça, a minha proteção, amém? É Ele. E o Pai disse, esse é meu Filho amado, nele eu tenho prazer, a Ele escutai. Pai tem prazer de ter colocado todo o juízo na mão de Jesus, toda a salvação. Tá aí, eu sou Jesus, né, evangelista Hermes? Totalmente em Jesus. Amém? João 6:63. Nós vamos fazer uma pequena introdução acerca da palavra de Deus, amém? Para que a gente possa cada dia mais colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, amém? O louvor é uma bênção, né, meu irmão? Tremendo. Louvor é algo extraordinário, não é? Eu gosto muito. Eu tinha um grupo de louvor, sabia disso no início? Muito tempo atrás, né, irmão? Muito tempo atrás. Foi uma bênção, amém? Mas foi muito bom, mas naquele período também eu deixei de crescer muito na palavra de Deus, amém? Então o ideal é que você cresça na palavra, amém? E nos outros ministérios que você tem, amém? O Espírito é o que? A carne para nada. As palavras que eu vos disse são... Olha, nós queremos ter mais Espírito e mais vida. Jesus disse as palavras. Amém? Provérbios 4:20-22. Provérbios 4:20-22. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Posso ler? Vou esperar um pouquinho os irmãos abrir. Amém? Glória a Deus. Provérbios
4, versículo 20 ao 22. Deus está falando com você, Ele te trata com muito amor, te trata como filho, né? Um bom pai, que também corrige, né? Não corrige com doença ou com morte. Eu não acredito nisso, meu irmão. Não acredito nessas coisas. Mas uma porta pode fechar, né, irmão? Eles não sabem que está atrás daquela porta, né? Não é isso? Uma porta pode se fechar, porque Deus não quer que você vá por aquele caminho. Amém? Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Temos que ouvir. Lute, meu irmão, que a nossa carne não gosta de ouvir, não, pastor Cláudio. Não gosta. Nossa carne vai sempre inventar alguma coisa para gente fazer. E é verdade, irmão. Todos nós temos isso. É uma luta mesmo. Mas você tem que pegar a sua carne e você vai ouvir. Amém? Não as palavras do homem. O homem não tem nada para passar para vocês. Amém? Nenhum homem. Se o homem está falando a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Retém o que é bom, né, pastor Cláudio? Olha, o pastor Cláudio prega, eu prego, os irmãos que pregam. Retém o que é bom, ué. Ué, tudo é bom. Não, irmão. Sou ser humano, todo mundo é ser humano. Amém? Não as deixes apartar-se dos teus olhos, irmãos. Vamos ler mais, amém? Quem pode ler, irmãos? Guardas no meio do seu coração, amém? Interessante que o Senhor Jesus diz o seguinte, né? Do bom tesouro do coração, né? O homem tira, não é isso? Me ajudem. O homem tira tudo do bom tesouro do seu coração, não é isso? E aí ele fala também, a boca só fala se o seu coração está cheio de Jesus, que é a palavra, meu irmão, vai sair só coisa boa. Agora você quer ver quando o coração está sujo? Quando a pessoa vai conversar com você e fala mal da outra. Ela está já contaminada ali, ó. Sabe? O coração está cheio de quê? De raiva, inveja, não é isso? Né? Então você vê que toda hora está falando, não. A Bíblia diz que em você abunde a palavra de Deus, amém? Por que o quê? Por que eu tenho que guardar? Tem um porquê. Por que eu tenho que guardar as palavras? Porque tem um porquê. Olha lá. Porque são vida para as que a acham. E saúde, saúde não é só no espírito. Porque as pessoas, pastor Cláudio, têm mania de falar que todas as promessas são espirituais. Não. Aqui a Bíblia está falando. Porque são vida para os que acham. Quem acha, quem procura. Então você tem que procurar uma ação. E saúde para todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Tá? Todo o corpo. A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Aleluia. Amém? Isaías 1:19. Vou dar uma aceleradinha, irmãos, para a gente pregar no horário correto. Se quiserdes, olha como é que Deus coloca, Evangelista Erlandes. Se você quiser, estou te obrigando. Eu não vou mandar um raio na sua cabeça. É isso, sabedoria. Deus não faz isso. Deus não fez isso com os anjos. Os anjos escolheram. Não foi? Né? E os anjos nasceram perfeitos. Né? Coisa que nós não nascemos, né, irmão? Não é nosso caso. Se quiserdes e ouvirdes, está vendo a ação de ouvir? Comereis o bem dessa terra. Amém? Glória a Deus. Mateus 7:24 ao 27. Mateus 7:24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, como vocês são abençoados, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as assemelhá-lo-ei ao homem prudente, homem sábio, né? Que edificou a sua casa sobre... Tem pedreiro aqui, não tem, irmãos, abençoados? Não sei mexer nada com construção, irmãos, nada.
Mas os irmãos que sabem aqui, não é só fazer um alicerce, né? Mas o alicerce tem que ser bem estruturado, não tem? Ali, ó. Edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Então, meu irmão, certifique que a sua fé está em Jesus. Amém? Para não cair o que o apóstolo Paulo falou, né? E na hora que as suas obras em Cristo, né, forem provadas ali pelo fogo, não suba palha. Não, mas sim o quê? Algo precioso, amém? Pode passar. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. E não, porque está falando das lutas que todos nós temos, desafios que todos nós temos, perseguição que todos nós sentimos na pele. Amém? Tudo aqui, ó. Deus está falando aqui, mas não caiu por quê? Porque sua fé está alicerçada em Cristo. Amém? Produção. Já passou? E aquele, porque tem a questão de piscar o olho também, né, irmão? Não piscou, já passou. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, tremendo Jesus, né, irmãos? Explica tudo. A palavra, ela é perfeita, é incrível. Ele explica todas as coisas. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem, ou louco, né? Sem juízo, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha. Então, meu irmão, dê ouvido à palavra de Deus. Não porque eu queira, né, irmão? Estou falando a palavra. Eu não estou inventando, né? Eu não estou inventando a palavra. A palavra de Deus está nos alertando, amém? Glória a Deus. Agora vamos. Por que eu fiz essa introdução, irmãos? Para que possamos cultuar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é tudo, né? Tudo. Sabe? Nós temos que colocar a palavra de Deus, não é qualquer palavra. Porque eu posso aqui para trazer uma mensagem maravilhosa, emocionante, falando a palavra de Deus, mas que não tem um sangue. É isso. Está errado. Está errado. Toda palavra tem que ser encharcada do sangue de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir Êxodo. Perdão, irmãos. Gênesis 40. Glória a Deus. Amém? Estão acordados ainda? Aleluia. Se a irmã Luzia falou, está falado. Amém, Senhor? Glória a Deus. Amém? Gênesis 40. Nós estamos no estudo falando sobre José do Egito. Amém? Tremendo nessa passagem, né, irmãos? Como Deus trabalhou na vida deste homem, né? Como ele teve perseverança. As coisas não aconteceram rapidamente, sabe? Ele poderia ter guardado, pastor Cláudio, um coração tão magoado, tão cheio de ódio, cheio de raiva, né, irmãos? Não é fácil, irmão. Não é fácil, né? Superar o que ele superou, né, irmãos? E é tremenda essa passagem que mostra Jesus. Amém? Nós temos que lembrar que toda a Bíblia aponta para Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Gênesis 40, versículo 1. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse e por algum tempo estivesse na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho na sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que achavam encarcerados. Vindo José pela manhã,
viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou os oficiais de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do Senhor: por que tens hoje triste o semblante? 8. Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? As interpretações? Contai-me o sonho. Tremendo isso, né? Então Deus, desde o início, pastor Cláudio, começou a usar José com interpretação de sonhos, que é uma coisa que é de Deus, né, irmãos? E é uma coisa, o que José falava, interpretava, acontecia, né, irmão? Né? Esses irmãos aí que falam, né? Deixa eu interpretar. Aí falam, não tem nada a ver, sabe? Então, cuidado, meu irmão, você não acredita nesse tipo de coisa, amém? Tenha sabedoria, discernimento, né? Você fica como tagarelando aí, fala, tive um sonho. Calma. Não. Se Deus quer falar com você através do sonho, Ele vai te dar provas, né, pastor? Mas o principal é a palavra. Eu já tive sonho, mas foi com a palavra, assim, sabe? E foi muito mais seguro, amém? Glória a Deus. E aí, só que José, quando fala, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? José foi preso, chega lá na prisão, e começa a interpretar sonhos. Só que José faz algo interessante. Ele não se gloria. Deixa comigo que eu vou interpretar. Ele não fala dessa forma. Ele fala, só Deus pode interpretar sonhos. Justamente. Todo louvor pertence a Jesus, né? Então ele fala dessa forma, olha só, com o coração do homem de Deus, ele é sábio, humilde e sabe que todo o poder pertence a Deus. Meu irmão, o demônio tem que sair por causa do nome de Jesus. Não existe ministério de libertação, eu não creio nisso. Respeito os irmãos, tá? Me perdoe se algum tem um pensamento diferente do que o meu, mas não é ministério. É o sangue de Jesus. Amém? Não existe isso. Porque senão você vai achar que o demônio está saindo por causa de você. E não é. É por causa do nome de Jesus. E todos aqui foi dado o poder para expulsar demônios em nome de Jesus. Meu irmão, porque aqui é muito fácil. Tem um pastor, tem os obreiros, tem os irmãos aqui que já têm experiência, né? Os diáconos. Mas e o dia que você estiver sozinho? Manifestar em algum parente na sua casa. É você que tem que colocar a mão, meu irmão. Ué? Simples. Amém? E não vai ser por causa de você, não vai ser por causa do nome de Jesus. Creia. Jesus diz que os sinais seguirão aos que, em meu nome, o que vai acontecer? No nome dele. Porque o nome dele tem todo o poder, meu irmão. Todo louvor é dele. Amém? Voltando. José 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante a mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O corpo de Faraó estava na minha mão. Irmãos. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e a exprimi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José. José já recebeu um som, já interpretou, irmão. Olha só, muito rápido, né? Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então José não foi bobo, José foi esperto. Estou te dando uma revelação, mas lembra de mim. Fique esperto, né? É a gente assim também, né, irmão? A gente quer dar um jeitinho, né? No processo, né? A gente quer, quando está demorando uma bênção, a gente quer dar um meio, não, deixa que eu resolvo. Mas tem um caminho, tem um processo aí, amém?
E vamos ver o que aconteceu. O sonho do padeiro-chefe, eu acho que vai dar ruim para ele, né, irmão? Deu bem porque acho que vai dar ruim para ele, pastor Paulo. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Viu? Você entendeu já, né? Você entendeu, né? Tipo assim, olha, que isso, é isso aí, mano? O meu também deve ser maravilhoso, meu sonho. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, se fosse ruim, acho que ele não falaria, irmão. Se ele, né, fosse primeiro ruim pro eu contar quanto nada. Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Deu ruim, hein? Esse cara começou a falar: tomara que não dê tudo errado. Tomara que ele esteja mentindo, né? Hein? 40, agora versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro e condecorou o padeiro-chefe. Cumpriu a palavra de José. Então, se cumpriu, e deu ruim mesmo, vai acontecer um outro. Eu fico pensando, será que Deus fez isso? Ou isso iria acontecer e Deus revelou? Né? Isso estava no caminho dessas 2 pessoas. Estava no caminho. Né? Deus revelou que estava no caminho. Amém? E claro que Deus tinha um projeto, um plano para José, né, gente? Nós vamos ver que José foi o salvador daquele mundo. Porque mais para frente, a gente vai ver na quarta que vem, que José vai fazer uma interpretação do sonho do faraó, do período de fome que viria, sobre todo o mundo. E aquele mundo lá, o Egito e todo mundo que estava lá, foi salvo por causa de José. Representa Jesus. Jesus salvou o mundo. Jesus disse: eu sou o pão. O que a gente faz com o pão? Come. E José também não foi. Deus usou José para salvar o mundo com alimento? Porque foram 7 anos o quê? De escassez, não foi? Não tinha comida, não tinha. Só que eles guardaram 7 anos de prosperidade. Aí tem muita gente que usa essa passagem, né, pastor Cláudio, para falar sobre vida financeira, né? Eu já vi muita gente pregar sobre isso, né? Não, vida financeira, meu irmão, olha, seja uma pessoa mão aberta, no bom sentido, sabe? Não é isso? Porque Deus já te abençoou. E diz o dízimo, né, irmão? Se você está cooperando com a obra de Deus, aqui, isso aqui, ó, equipamento, essa energia, esse lugar é alugado. Né, pastor Cláudio? Olha só, esse ventilador, água, né? Uma bênção, não é? As cadeiras que vocês estão aí, você paga, meu irmão. É você que está investindo no reino. Né? Você é abençoado como Abraão foi abençoado. Amém? Qual versículo eu parei? 21, né? Ao copeiro-chefe reentregou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou. Olha, pastor Cláudio. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, ele se esqueceu. É interessante isso, porque às vezes você ajuda as pessoas, mas já está lá embaixo. Né, pastora Joana? O que aconteceu com a senhora? Você ajuda, você ora, você agarra na mão da pessoa, a pessoa dá uma subidinha, nunca mais nem te cumprimenta, olha lá. É verdade, isso é a vida, né? Por isso que Jesus fala, se você for fazer o bem, né? Justamente, não fique esperando receber, né? É isso. Se a gente fizer dessa forma, a gente não se decepciona. Eu sei que é difícil, né, irmão? Às vezes a gente faz mesmo, mas a gente quer reconhecimento, porque a ingratidão, ela é, acho que a pior coisa que o ser humano pode fazer.
ingratidão, né? É o pior, né? Porque ingratidão, a pessoa não reconhece que você fez, isso é horrível. E ele esqueceu, irmão. E a gente entende que é o seguinte, porque não era o momento. Amém? Vamos continuar lendo? 41. Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Podemos? Amém. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe atacar-lhe. Amém. Gênesis 41, versículo 1. Amém? Passados 2 anos completos, olha, 2 anos, pastor Cláudio, é muito tempo, né, irmãos? Às vezes você quer amanhã. Você orou hoje, quer amanhã. É um processo. Tem coisas que é instantâneo, mas tem coisas que são os processos, né? Tem coisas que vão acontecendo devagar, meu irmão. Jesus, não lembra a parábola, tá? Os irmãos que têm a Bíblia, Jesus fala, né, que tem fatos que vão acontecendo a 30 por 1, 60 por 1, não é isso? 90 por 1, mostrando que ou posso estar invertido o que eu estou falando, tá, irmãos? Mostrando que é o que? Gradativo. Tem coisas que é um processo. E isso acontece em todas as áreas. Cura. Tem cura que é instantânea. Orou, né, pastor? Acontece, mas tem cura que é um processo. Né? O irmão Jorge aqui está com um exemplo. Ele foi curado, mas foi um processo. Ele teve que exercer a sua fé e continuar, perseverar. E como apareceu pessoas negativas. Gente, crente negativo, pastor Joana, é difícil de lidar. É muito difícil, pastor Cláudio. Você tem que ser muito firme no que você crê. E geralmente são pessoas que são próximas a nós. Que é muito negativo. Sabe? Dá raiva. Meu irmão, eu sei que fé não é positividade da mente. Eu sei, pastor. Mas a fé passa por uma mente positiva. Atitudes de fé. Atitudes positivas. Vai ter pessoa que já falou que não vai dar certo. Fala toda hora. Meu irmão, a Bíblia é clara. Não é? Poder da língua, não é? Dá o que? A vida aí? Glória, eu tenho que falar, desabafo, tá? Desabafo. Amém. Glória a Deus. Qual versículo? 2. Do rio subiam 7 vacas formosas ao sonho do... Hã? O quê? Vacas gordas, né? Nós estamos acostumados. Do rio subiam 7 vacas formosas, ou como o irmão Paulo disse, gordas, à vista e gordas, e passavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias, à vistas e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, à vistas e magras, comiam as 7 formosas, avissas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias de bocas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse Faraó ao copeiro-chefe, aquele bendito: lembro-me hoje das minhas ofensas. Então Faraó, muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro, chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos a cada um sonho com sua própria significação. 12. Achava-se como um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo ao seu sonho.
E como nos interpretou, assim mesmo se deu. E eu fui restituído ao meu cargo, e outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, olha, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas, e à vista e pastavam no carriçal. Após esta subiam outras vacas fracas, muito feias, à vistas e magras. Nunca vi outras assim disforme em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretastes. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada abundância na terra, e a vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus apressa a fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos da fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém? Tremendo, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que Deus já me deu um sonho bonitinho, né, pastor? Para o faraó, né? A gente fica pensando, né? Eu poderia aparecer um anjo lá no faraó e eu fizer faraó. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus queria que usar quem? José. Para usar o José, se mostrando o quê? Que o mundo, Egito, representa mundo. Não é isso? O mundo tem que vir até você. O mundo tem que vir até a igreja de Cristo, amém? Nós temos a solução, que é Jesus para os problemas do mundo. A fome que mais mata hoje é a fome espiritual. Tem tanta gente na escuridão, no erro, na religião, né? E você, meu irmão, é o José. Você vai alimentar essas pessoas, você interpreta o sonho das pessoas, amém? O desejo que a pessoa tem, e é o quê? Jesus. É o vazio que este mundo sente. Amém? E Deus vai trazer pessoas para você, para que vocês possam orientar de acordo com o Senhor Jesus. Amém? E aqui a gente vê o quê? Que o mordomo que tinha esquecido, né? Aí lembrou. Viu? Então não era o momento, né, pastor Cláudio? Então José tentou apressar, vou dar meu jeitinho aqui,
lembra de mim. Não, demorou mais 2 anos. Mas aí quando chamou, ele interpretou, ainda mostrou o caminho, tudo. Aí Faraó fez o quê? Claro, né? Claro. Sim, aí José, versículo 37, estamos em Gênesis 41, 37. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, um homem como este, em que há o espírito de dó? A revelação é espírito com letra maiúscula. Olha lá. É o espírito de Deus. Tá vendo? 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus se fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a sua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs o pescoço um colar de ouro, fê-lo subir ao seu segundo carro, e chamavam diante dele, inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha que autoridade, meu irmão. Cara, que é algo extraordinário, que só Deus pode fazer isso. Meu irmão, que história linda, que história de superação, que história, sabe, poderosa, o que Deus fez nesse homem, que há pouco tempo estava sendo vendido pelos irmãos, preso. Olha o que Deus fez, meu irmão. Esse homem perseverou em Deus, sabe? Ele lutou muito, irmão. E olha como é que Deus honrou, sabe? Olha, Faraó, meu irmão, deu tudo, olha, deu toda a autoridade para ele. E é interessante que a gente vê Jesus, né? O Pai fez isso, não? O Pai não fez isso? Jesus falou assim: olha, todo o poder me dado no céu e na terra. Em Cristo está a salvação. Em Cristo, meu irmão, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda autoridade está em Jesus, né? O Pai colocou toda a autoridade no Filho, né? Somos salvos por Jesus. E aquele, meu irmão, que nega Jesus, sabe? Esse é o maior pecado, né? Vocês não, vocês escolheram Jesus. Na verdade, Jesus nos escolheu, né, irmão? Glória a Deus. Tremendo, né? Eu parei convencido? 44. Eu estou terminando. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Senate, filha da Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José a idade de 30 anos. Te lembra alguma coisa, pastor? Quando o ministério do Senhor Jesus começou, irmãos? Quantos anos ele tinha? Olha o processo. 30 anos. Ele foi vendido por quantos anos? 17. 16, 17. Olha o processo. Olha, não foi de uma noite para o dia. E Deus está nos mostrando que há processos aqui em nossas vidas. Que às vezes você está falando, está demorando muito. Creia, meu irmão. Deus está trabalhando. Não desista, não sai da igreja. Sabe? Não para de vir. Amém? 46, para a gente terminar. Assim ajuntou-se José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até pender na conta, porque ia ele das medidas. Porque ia além das medidas. 50. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, ao quais ele deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer
todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Olha o reconhecimento, foi Deus que me curou. Deus, justamente, eu já não tenho mais rancor. Fui lavado, olha, ele reconhecendo que Deus que trabalha, amém, irmãos? 52. Ao segundo chamou-lhes de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, né? Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou por favor de Deus. Era um momento, Jesus, a Bíblia diz, né, que é na sua fraqueza, né, se Deus opera. Quando você fala que você é fraco, aí que Deus pode te usar, meu irmão. É tremendo isso, né? Qual que vai? 52. Já estou terminando, pastor Cláudio. 53. Passados os 7 anos da abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia não. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os seus egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém? E se todo mundo foi lá, quem foi para lá, pastor Cláudio? Procurar também a família dele, né? Vai se cumprir o que ele sonhou. Né? O imperador do Egito, eles são obrigados a se curvar. Mas vai ficar para a semana que vem. Já convido os irmãos para estar aqui quarta que vem para a gente, né? Esse banquete espiritual, essa palavra poderosa que a gente pode tirar tantas coisas, né, pastor Cláudio? Amém? Tantos ensinamentos, né? Deus é com você. Agora nós sabemos quem nos dá o pão hoje é quem? Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu, né? Jesus disse: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terás vida em você mesmo. Ele é o pão, ele que nos alimenta, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade, amém? E agradecer ao pastor Cláudio pelo espaço, amém? O pastor Cláudio tem dado um espaço para a gente estudar, né, pastor Cláudio? Que Deus abençoe a vida dele. É Deus que colocou no coração dele, que eu não pedi, né, pastor? Eu não pedi. O pastor Cláudio chamou, estamos aí fazendo melhor, amém? Vamos receber o pastor Cláudio dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que as palmas louve o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Palavra profunda e muito conhecimento. Amém, Jesus.